Fala, turminha do MotivaCast, tudo bem com vocês? Estamos recebendo hoje aqui Paulo Henrique Selbert, sócio do novo escritório de arquitetura e interiores, Notus, que vai contar para nós um pouquinho da sua jornada. Paulo, seja muito bem-vindo. Fala, gente. Obrigado, eu sou o Paulo. É um prazer estar aqui, né, no MotivaCast e vamos ver, vamos influenciar o pessoal com a minha história, né, minha carreira aí. Vamos lá. Boa. Paulo, então vamos começar contando o início, cara. Como é que tu teve aí o start para empreender, cara? Como é que foi isso? Conta pra gente. Cara, faz muito tempo. Não, é uma piadinha, porque eu sou muito novo, né, não me sinto tão, Nem é enfim, tão velho assim. 30 anos. Mas vamos lá. Eu tenho uma memória, enfim, né, de tantas coisas que eu passei, mas eu lembro que meu pai uma vez me deu um jogo de presente. Era um carrinho, cara, que montava com umas pecinhas, parafuso, porquinho e tal. Meu, aquilo eu adorava aquilo de montar, né, acho que aquilo aguçou muito a minha criatividade. Até tem um livro que eu li que as pessoas que trabalham nessa área de arquitetura e projetos de interiores, elas são muito criativas e elas adoravam brincar quando criança, né. Legal. E era eu, cara, adorava brincar, construía, passava mais tempo construindo a casinha do carrinho do que brincando com o próprio carrinho, né. Aham. Adorava isso. E eu lembro que isso foi um start, assim, depois de muito tempo na frente, eu fui lembrando que foram coisas na minha vida que foram me aguçando essa criatividade. E como todo jovem, todo adolescente, né, eu lembro de quando tinha 13 anos, meus pais me influenciaram a fazer o curso de jovem aprendiz no Senai. Pô, que Então eu legal. fiz um curso, passei era uma prova que a gente fazia e tal, enfim, fiz 2, 3 anos de desenvolvimento de software, Olha né, só. e trabalhei em empresas de software e tal, fui desenvolvedor de software. Mas, cara, eu sempre gostei de comercial. Sempre gostei de gente, gostava de falar e tal. Tanto que nessas empresas que eu trabalhei, eu tive problema, assim, em relação de querer falar direto com o cliente, de ter esse Hum, contato, e tinha todo um suporte lá, né? sim. Eu lembro de um caso, assim, que eu tava respondendo um chamado de um cliente e, a pessoa do suporte acho que não tava conseguindo passar muito bem a tarefa, né? A dificuldade do sistema. E eu liguei direto pro cliente, cara. Liguei direto pro cliente, era outra cidade, assim. E pra entender o que estava acontecendo, mas não podia fazer isso, porque era sempre programador, suporte, cliente, cliente, suporte, programador, É processos né. bem claros, né? Exato, tinha todo um setor pra isso, várias Aham. pessoas, né. E eu liguei direto pro cliente, cara, falei: "Não, cara, o que tá acontecendo e tal", testei com ele ali, "Ah, entendi", porque na tarefa não estava descrito assim, né, no chamado. E daí tá, aconteceu isso, e daí a pessoa que era a responsável do setor de suporte, ela me chamou, e ela me le abriu a porta, ela me levou: "Ó, tá vendo isso aqui?" Tipo, tinha umas, sei lá, umas 30 pessoas. Custa R$ 150.000 pra empresa por mês. Tu tá jogando isso Nossa, aqui tudo no cara. lixo. Ela falou assim pra mim. E daí, cara, eu levei a primeira advertência. Mas era Caraca, porque, cara, eu queria resolver as coisas, sabe? Eu queria resolver de a verdade, intenção era assim. genuína, né? Pô, Não fiz quero por acertar, mal. claro. Não tava rolando, a pessoa acha que o suporte também era fraco e tal. Sim. Enfim, aconteceram mais 2 vezes, levei essa carta O amarela, primeiro assim. strike ali, né? E, cara, eu fui desgostando dessa área Uhum. e eu saí fora, né, eu lembro que eu saí fora. E aí eu fui fazer faculdade de publicidade e propaganda. Olha só. Uma pesquisa no Google, fiz uma, como é que é aqueles testes vocacionais, né, Aham, aham. deu marketing e publicidade. Pô. Talvez pela criatividade, né. Sim, sim. O comunicativo, né? Encontrei a faculdade no IBS de publicidade e comecei a fazer. E aí, como eu tinha saído dessa empresa de software, eu lembro que isso era em outubro, e eu fiquei até janeiro sem trabalhar. E daí tá, eu lá fazendo faculdade e tal, de publicidade, e eu fui numa palestra com o Piangers. Eu lembro, Sim, do pô. Pretinho Básico. E aí eu lembro que, meu, eles todo mundo brincava, assim, mas eu não sabia o quanto que era brincadeira. Tipo, eles tinham muitos jobs ali, enfim, várias áreas que eles trabalhavam, coisinhas terceirizadas pra ter Uhum. um salário, assim, mais legal, né. Lembro que na minha área, então, aparentemente parecia ser uma coisa muito prostituída. Assim, uma área muito prostituída, um profissional formado que ganhava muito pouco. Sim. E isso é uma coisa que me assustou um pouco, porque, poxa, eu tinha expectativas, sonhos também, né. E tudo bem, continuei trabalhando, estudando lá na publicidade, O Ibis, né? no IPS, e eu fui trabalhar numa vidraçaria, na INEM. Cara, sou apaixonado por esses caras até Na hoje. 7? Na 7, Aham. talvez tu chamou o Armando aqui já pra falar? Não. Não, ainda não. Cara, vou te indicar o Armando. O Armando Pô, foi o melhor chefe que eu tive na minha vida, que cara. legal, O cara. Armando, hoje ele é dono. Na Aham, época ele era só gerente, coordenador, aham. né, e depois hoje ele comprou a INEM, que é de família, assim, ele Nossa, é comprou. antiga, uma das Isso, primeiras aí da cidade, né? isso aí. Trabalhei lá. E, cara, lá eu cresci muito profissionalmente, aprendi, assim, muita coisa. Meu, a gente viveu coisa muito legal, eu com o Armando, assim, né. Então eu sempre fui um cara muito motivado, sempre fui um cara que gostei de trabalhar, sempre tinha essa pegada, né.
vim de casa já, meus pais sempre foram assim. E eu lembro que essa questão de trabalho só do esforço, né? Eu lembro que a minha função, eu entrei lá pra ser o auxiliar do auxiliar. Eu varri o chão da vidraçaria, eu lembro Aham. disso, né? E daí tinha uma função, cara, que é um cara que tinha só pra entregar os pedidos. Ele ficava no balcão, os clientes chegavam com o pedido e davam o nome, ele tinha que olhar o nome e procurar o pedido e entregar. Era a função dele. E, cara, toda vez que eu tava varrendo e limpando aquele lugar, eu via as pessoas vindo no balcão e aquele cara nunca tava lá. Puta, Nunca tava aí e tal, e eu olhava as pessoas meio incomodadas, né? Eu pensei, cara, isso não deve ser tão difícil, né? Daí eu já tinha visualizado o cara fazendo aquilo, então eu peguei o pedido da cliente, olhei, beleza, procurei e entreguei. E comecei a fazer isso várias vezes. Então eu tava fazendo meu serviço e o serviço do cara. Sempre que o cara não tava. E nisso, o Armando, na época a André também era gerente, tava eles tudo de estavam de olho. olho. Então eles viram o meu desenvolvimento ali, né? E daí eles me chamaram um dia e falaram: olha, cara, a gente viu o que você tá fazendo, pô, que legal a tua atitude e tal, então vamos te colocar, vamos te jogar mais responsabilidade. E assim foi, cara. Então lá dentro eu cresci muito profissionalmente. Eu aprendi a mexer em todas as máquinas, o Armando pessoalmente tipo, me ensinou assim, mexer na máquina de polimento dos vidros, de bisoter, tudo ele foi me ensinando, ele viu que eu Que tinha essa legal. capacidade de aprender e vontade, Aham. cara, eles me ensinaram em todas as máquinas. Aí deu um ano e pouquinho, eu tava ensinando as pessoas novas que estavam entrando na vidraçaria Pô, a usar o equipamento e tudo mais, né? Deu mais um tempo, eu tava, não é gerenciando assim, mas eu tava meio que coordenando algumas coisas, já distribuindo pedido para algumas pessoas, tava bem legal, crescendo assim, né? uhum. Mas uma coisa ainda me incomodava, não era a minha área, não tinha me encontrado, eu ainda continuava fazendo publicidade. Sim. Tava uns 2 anos já fazendo publicidade, fui bem no início, assim. Comecei na vidraçaria e tava fazendo a faculdade, né? E eu ia pra faculdade, cara, sujo, porque lá trabalhava com Ah, água, sim. tava sempre essa Sim. questão, né, cara? Então isso era uma coisa que me incomodava na época. Eu sempre tive aquela vontade de trabalhar no escritório, assim, né? Eu já vinha do escritório e tava trabalhando na produção, era uma coisa que pra mim não fazia muito sentido ainda. Sim. Mas enfim. E um dia o Armando, ele veio com um pedido de uma cliente nossa, que eu acho que era um ateliê de arquitetura ou de interiores, né? Ela fez uma moldura toda em 45 graus e tal, assim, de espelho. Pra quem da Cheia área de vai entender, é detalhe. cheio de detalhe. E aí o Armando pediu pra eu ficar com ele porque era uma coisa manual pra fazer. E daí ele pediu pra eu ficar, e a gente ficou até umas 10, 11 horas da noite, porque a gente tinha que entregar no outro dia aquela moldura. Sei que ele me deu uma comissão que era assim, 40 ou 50% do meu salário. A comissão daquele negócio. Caraca! E daí eu Pô, ali já dá um brilho, né? daí eu perguntei pra ele, falei, cara, o que que é isso? Por que que teve tanto lucro? Né? O que que foi isso? Ele, cara, isso é design de interiores e tal. Deu, cara, me acendeu uma luzinha assim, design de interiores. Eu fui no Google, design de interiores, o que é isso? Eu vi que era uma área, vi e tal. Cara, gostei, tranquei minha faculdade de publicidade e fui fazer o curso de design de interiores no IBDI, que é ali na Caramba. Rua 15, Aham, né? aham. Fui, comecei, bem legal, uma área de criativa, assim, né? Bastante coisa e tudo mais. Achei bem bacana. Batia com tudo que tu tava buscando, né? Na época, vou dizer, claro, imaturo, muito novinho, até não sabia, assim, né, o que que eu queria realmente, mas Uhum. foi uma área que me encantou, né, e financeiramente eu vi que é uma área potencial, assim, né, e show. Fui, fiz o curso, trabalhando na vidraçaria, ainda tive a oportunidade de um dos clientes de lá, de trabalhar nesse lugar, que era uma loja de imóveis sob medida, Uhum. né. E aí, cara, eu tava ganhando, assim, eu não sei, isso era em 2013, mas um salário bom, assim, sabe? R$ 2.000, R$ 2.500, era um salário bom, assim, na época. Pô, E aí eu ia voltar pra trabalhar nessa loja, eu ia ganhar R$ 1.000. E trabalhar no sábado. Então, tipo menos da assim, metade, né? menos da metade. Mas aí eu conversei com um colega meu, que depois, mais tarde, virou meu sócio também, né, na época do escritório, quando a gente Olha teve o aí. primeiro escritório. Aham. E eu falei, cara, pô, surgiu essa oportunidade, é uma área, na área que nós estamos estudando, é uma loja de imóveis. Só que, na verdade, a oportunidade era pra eu cuidar da parte era uma loja de móveis, porém eles compravam a matéria-prima para fabricar os móveis. Então eles davam as chapas, as ferragens para as marcenarias, né? E eu ia coordenar essa parte. Então eu ia ter mais conhecimento técnico nessa parte de marcenaria, né? Uhum. E foi para isso que eu fui contratado. Então conversei conversei com o pessoal da vidraçaria, tudo tranquilo, expliquei que era o meu desejo e tal, né, de sair, e cara, porta aberta total, assim, eles me deram carta de recomendação, tudo. E eu fui. Primeiro dia que eu cheguei nessa loja, que era a loja de imóveis, que era pra trabalhar na parte lá de estoque e tudo mais. Sim. Cara, a mulher comprou um computador pra mim, a Márcia. E ela comprou um computador e ela falou: olha, tu vai trabalhar como vendedor. Daí, tá. Nunca tinha aberto o programa pra projetar, nunca tinha atendido um cliente nessa Caraca. área, nada. Do Ela falou: ó, nada. nada. Cheguei lá, tinha mesa, um computador, monitor, tudo prontinho pra eu trabalhar.
cara, legal, né? Pô, escritório. Desafio. Sentei naquela mesa e daí tinha uma vendedora, a Andréia, muito querida, a gente foi amigos por muito tempo, assim, colega de profissão. E ela me deu um cliente, um local que ela, uma medição que ela tinha feito e tal, e era um projeto, me explicou mais ou menos. E eu abri o Promob é extremamente intuitivo, assim, né? Que é o programa que a gente usa Mas nunca muito. tinha Nunca usado. tinha aberto, nunca. Tipo, o mais perto disso que eu tinha aberto, acho que é o The Sims, por exemplo, né? Cara, abri lá, ó, balcão, nananá, parede, cara, fiz ali o projeto que eu fiz, aquele primeiro projeto que eu fiz pra ela, a gente vendeu, cara, pra gente ter noção. De Caraca. tanto que eu peguei o negócio. Então, assim, em pouquíssimo tempo eu peguei a questão do projeto, né, de fazer projeto, de medir, aprendi muito, claro, elas foram ensinando, mas foi muito rápido, muito intuitivo. Sim. E, cara, parecia que já era de mim a questão de atender pessoas, né? Então, num instantinho eu tava vendendo e projetando naquela loja e fazendo curso, né? Então, esse foi todo o start. Tanto que essa loja depois. Aí, não, desculpa. Aí ainda tem uma parte bem importante. Eu fui trabalhando nessa loja, eu trabalhei acho que 1 ano e meio nessa loja. E essa mulher, cara, ela era uma estelionatária em Blumenau, dessa Mentira, loja. mano. Eu não tinha percebido, justamente porque eu era muito novinho, muito ingênuo, assim, né? E a gente vendia bastante pra ela, assim, muita venda, e ela começou não entregando mais essas vendas. E a Andréia, que era essa colega de trabalho, que ela já era bem mais velha, o esposo dela era marceneiro e tal, ela falou, olha, tem uma coisa errada, né? E elas começaram a segurar a venda, daí eu comecei a segurar a venda também, a gente começou a não forçar mais a venda. Então essa Márcia, que era dona o nome da loja, enfim, né? Uhum. Não queria dizer aqui também, mas enfim. E ela começou a visualizar isso, então acho que ela começou a se organizar pra sair fora, né? Entendi. Então eu lembro que eu cheguei um sábado, assim, ela tinha fechado tudo e foi embora. Ela guardou tudo na loja, botou no caminhão e vazou. E nisso ficaram muitos clientes sem receber o que ela vendeu, entendeu? Nossa. Foi um rombo bem grande, Blumenau, assim. Não é LS, tá, pessoal? É Nova Casa e Comércio, era Sonhar o nome da loja. Uhum. E, cara, cheguei no sábado, então, sem ter... Tipo assim, fui trabalhar e a loja fechou, a mulher foi embora, Sem entender fugiu, nada. assim, nada. E eu com faculdade pra pagar, carro pra pagar, minha vida tava andando, né? Cara, e aí? Nossa, tu já tinha sido um desafio, né? Que era metade do que... Exato, já tinha 1 ano ali, já tava legal, já tinha crescido, já tinha recuperado, né, talvez o salário que eu ganhava lá, Uhum. mas, tipo, tinha as minhas coisas, e essa mulher daí, cara, já chegou lá, assim, Caraca. e daí, cara, eu fiquei desconcertado, assim, isso foi num sábado de manhã, eu fiquei, cara, e agora, cara, meu trabalho, minha vida, e eu, tipo assim, eu não tinha eu não tinha um coração de empreendedor, assim, de, poxa, eu vou abrir um negócio pra mim, não, cara, eu tava trabalhando, eu queria trabalhar e conquistar minha vida trabalhando, foi essa a pegada. E nessa fase de eu ter deixado alguns clientes sem atendimento, um cliente que eu tinha adorado meu atendimento lá, eu lembro dele, o Ari, cara, eu nunca esqueço, foi o primeiro cliente, Ari. Tá ouvindo isso aí, Ari, um dia? Obrigado, tá, querido? Você tratou isso aí tudo. E o sobrenome do Ari é bem difícil, enfim. Aí o Ari me achou no Instagram, ou Facebook, e ele falou, cara, gostei muito do atendimento, vi que a loja fechou, mas tu quer continuar minha venda? Eu falei, ó, claro. Bora. Era um apartamento todo, acho que na época, cara, uns 40 mil reais era o apartamento todo. E eles pagavam 10% de comissão. Nossa, A 40 marcenaria. mil reais um apartamento todo. Isso, exatamente. Isso era em 2014 ali. Caraca. Isso aí, cara. E daí. E a comissão, cara, era 10%, era 4 mil reais. Isso era o dobro que eu ganhava por mês. Ah, imagina, Com uma cara. venda. Caraca. E daí cara, quando ele me chamou, eu falei, cara, eu sei o processo, eu tenho o projeto, porque eu trouxe tudo comigo, eu sempre trazia, eu tinha um pendrive. Uhum. Eu sei o processo, eu sei tal. Peguei o projeto dele, mandei orçar na marcenaria, que uma das que trabalhava com a loja. O cara topou, fechamos o preço, o cara pagou, recebi comissão. Falei, opa, tem um negócio aí. Isso foi lá em 2013 para 2014. Eu falei, cara, posso trabalhar com isso, sozinho, não preciso mais de ninguém, né? E daí começou a jornada. Mas aí, claro, como eu não tinha nome no mercado, não tinha nada, era um piazote, né? Então, e nesse tempo que eu tava na loja, eu lembro de ter feito alguns projetos para alguns marceneiros, né? Então, o fato de ter feito alguns projetos, eu ganhava um dinheirinho ali e tal. Tu já tava no meio, as pessoas te conheciam também, né? Mas os da loja só, entendeu? Tipo, era pouca coisa. Uhum. Só que esses projetos de marceneiro, eles eram rápidos e era bastante volume. Então, assim, do nada, eu tinha os projetinhos de marceneiro e essas vendas, que eram vendas de clientes, que eram vendas que agregavam mais valor, eram muito esporádicas. Uhum. Então, eu pensei, cara, eu preciso ter um plano de ação. Então, pra eu ter uma rotatividade mais alta de dinheiro, eu preciso vender
projeto para marcenarias, Sim. né? Então, poxa, pega esses caras que eu conheci ali e vou vender esses projetos. E daí eu lembro que eu tinha uma grana na mão. Eu tinha, assim, ó, uns R$ 500 na mão. Uhum. Eu botei metade de combustível no carro e metade eu fiz uns cartõezinhos de visita. Criei Uma uma identidade logo, visual, um tal. login e tal, e-mail. E, cara, eu visitei muita marcenaria. Falei, olha, eu tinha um iPad na época. Eu falei, olha, faço projeto de marcenaria, tal. E visitei. Cara, sei lá, deve ter visitado umas 30 marcenarias. Das 30, voltaram umas 15, metade. E dessas 15, eu fazia, assim, 2, 3 projetos a 100, R$ 150 por semana. Então, do nada, eu tava ganhando R$ 5.000 sozinho. Assim, Meu foi assim, Deus, ó. mano. E foi uma loucura, sabe? Daí foi, meu, e aí trabalho. Só que sempre caminhando com essa imaturidade da minha idade, né? De ser empreendedor, de nem saber que eu era empreendedor ainda e tal, né? Muito imaturo, sabe? Então, tinha muitos altos e baixos, né? E tu aprender a gerenciar esse dinheiro, que depois, muito mais tarde, isso foi o grande chave pro meu negócio hoje, né? Aprender a gerenciar o dinheiro. Então, começou assim. Então, tive essa loja faliu, aí, poxa, veio esse cliente, daí eu vi esse dinheiro mais rápido vendendo projeto para marcenarias e tal. E assim fui. E daí, lembra que aquele colega que me falou lá na NM, falou, olha, vai, cara, vai que tu vai aprender, tu vai ganhar pra aprender, né? O Luciano. E aí a gente sentou um dia, no final do ano, assim, em dezembro, Se perto da nossa encontraram. casa. A gente conversava, ele trabalhava numa loja e eu já trabalhava sozinho, só que os dois com vontade de trabalhar junto, né, e ter um negócio. A gente juntou, ele tinha os clientes dele, que ele fazia alguma coisa por fora, eu tinha os meus, a gente juntou força e abriu o escritório. Então a gente começou a bem legal, assim, né, trabalhar e tal, então aí, agora as datas, pá. Mas foi pra 2014 pra 2015, assim, sabe? A gente abriu o Aham. escritório daí de interiores, assim. Desse Então, fato que aconteceu ali, que tu tava falando, então, de 2013 pra 2015, é coisa de 1 ano e meio, então? foi super rápido, Rápido. assim. Foi tudo muito rápido. Desde eu entrar na vidraçaria, sair pra loja, foi tudo rápido, assim, né? Deixa eu ver, né, Uma cara? montanha de coisas. Aham. Aí, então aí a gente abriu o CNPJ. Né? Foi quando a gente abriu o CNPJ e deixou isso redondinho, assim, né? Claro. A gente abriu um MEI. E a gente foi, cara, daí a gente foi vendendo projeto pra marcenaria, vendendo projeto pra alguns clientes, e foi aprendendo, né, errando. Nossa, cara, como a gente errou no começo nessa área, é muito técnico, então Sim. qualquer coisa é um erro, né, qualquer coisa que não tá alinhada, assim, é um erro. Então foi, cara, e foi uma loucura, assim, né. Então a gente abriu o escritório, a gente tinha uma empresa que a gente trabalhava, assim, bem assíduo, muito parecido com o que eu tenho hoje, Aham. num outro formato. E ali por 2016 a gente começou eu acho que devido a essa imaturidade, né? Talvez se nós fôssemos mais maduros, eu e por mim também, talvez teríamos um negócio até hoje, né? Mas Sim. por essa falta de maturidade, de gerir o negócio, principalmente financeiro, a gente acabou Separando. separando, né? E dessa separação, cara, eu fiquei com dívidas. Fiquei com dívidas, assim, na época, pra mim, era muita dívida. Uhum. Talvez 15 mil, 20 mil reais. Poxa, Era uma boa dívida é pra um grana. piazão, Pô, né? imagina. A cabeça, assim, toda Uhum. fora. E quando a gente teve essa questão da separação, meio que tive um desânimo, assim, da área, Do ou de negócio. empreender, sabe? Uhum. Na baixa, assim, né? E, cara, eu fui buscar trabalhar, fui atrás de trabalho, trabalhei numa loja pra pagar dívida, Parou de ter o teu negócio. parei de ter meu negócio. Entendi. Parei e continuava ainda pessoas Atendi perguntando, alguns, tal. isso. Mas parei, cara, realmente parei. E aí eu tinha dívidas, assim, que eu precisava. O salário que eu ganhava na loja eu não ia pagar. Então eu tava num limbo, assim, num momento muito crítico, cara. Muito assim, o que eu vou Cara. fazer da minha vida? Eu podia vender meu carro Uhum. e eu pagava as contas e começava do zero. Voltava a andar de ônibus, assim, nada contra andar de ônibus, mas no sentido de ir ter que trabalhar de ônibus, não ter mais condições de ter um negócio para poder atender um cliente, não teria mais como, né? Sim. Então era a minha opção e eu, cara, beleza, continuei trabalhando Até porque nessa dívida a gente loja. tem que administrar. Dívida é coisas para ser administradas, né? Quem tem dívida, acho que fazer dívida te dá de manhã cedo tu acorda É, motivado pra né? pagar os boletos, É né? isso Acho que mesmo. às vezes é É bom, né? necessário algumas. É. Enfim, então foi, só que o que acontecia é que aquele salário que eu ganhava naquele local que eu fui trabalhar depois, cara, ele era 20% do que eu precisava pra pagar tudo. Eu precisava Caramba. ganhar, tipo, R$ 5.000 por mês, né? Aham. E tal, e tudo bem. Aí isso beirou ali final de 2016, início de 2017. 2017, cara, foi um ano maravilhoso pra mim. Tava falando de fé antes ali, né? A gente tava Sim. conversando. Então foi um ano que eu conheci Deus de verdade, conheci minha esposa, que hoje a gente tem um filho, amor, te amo.
Isaac. Que legal. A gente se conheceu em maio de 2017. Então, esse ano foi um ano que eu mudei muita coisa na minha vida. Virada de chave. Foi uma virada de chave. E eu pedi pra Deus, falei, Senhor, eu preciso de um trabalho que eu consiga pagar minhas contas. Eu falei pra Deus assim, ó, bem específico. Eu falei, Senhor, eu preciso ganhar R$ 5.000 por mês. Essa foi a minha oração. E eu preciso de um trabalho, como eu tinha entrado na igreja e tudo, eu tava dando aula, minha família é da igreja, eu já tinha um conhecimento básico, assim, bíblico, né? Uhum. Eu tava dando aula numa ONG, lá na Velha, Nome Vida. E daí era nos sábados de manhã. E daí toda a minha área de design, cara, tem muita vaga em loja de imóveis e tal, só que trabalha sábado também dia. Uhum. Às vezes é sábado o dia inteiro e tal, né? E eu não podia pegar uma vaga dessa porque eu não poderia dar mais aula lá. Então eu pedi pra Deus um trabalho que eu tivesse flexibilidade de horário e de tudo, né, não precisava bater ponto, tá, num local específico, porque eu ainda tinha meus clientes, eu ainda tinha Claro. aquela chaminha acesa do meu negócio, Uhum. e eu precisava ganhar aquele salário, ter essa flexibilidade de horário, de dias, e não trabalhar sábado. E, cara, tu acredita que me surgiu a oportunidade Acredito. exatamente como eu pedi pra Deus? Eu acredito. E deve ter sido até melhor depois, né? Foi, muito melhor. Aí um colega, enfim, era uma empresa que vendia matéria-prima para marcenaria e eu já estava 4 anos na área, eu conhecia muito de DF, ferragem, dobradiça, corrediça, entendia, né? Uhum. Só que a praça que me deram na época, que daí a oportunidade era para ser um representante comercial, né? Visitar marcenarias, vender matéria-prima e tal. Bem que tu sabia fazer. Era uma coisa que tava no meu dia a dia, né? Uhum. E eu falei, cara, legal. Só que a praça vendia assim, ó, uns R$ 80.000 por mês. E aí o que eles pagavam, o que daria de comissão era uns 3.000 e pouquinho, só que todo o custo era meu, né? De gasolina, de almoço e tal, porque era todo médio e alto vale, né? Baixo vale e médio vale. E aí eu falei, cara, mas beleza. Eu não precisava trabalhar no sábado, era aquele salário ali que eu olhei pra aquilo e falei, cara, eu tenho condições de aumentar isso, porque a comissão Aí aparentemente era legal. era contigo, né? Era vender, né? Exato. Aí eu bati no peito e falei, cara, eu acho que eu consigo chegar onde eu preciso. Dito e feito, cara. Comecei a trabalhar lá e fui trabalhar então de 2017 ali. Em junho eu fui contratado, bem pouquinho depois do meu aniversário. Foi dia 15 de junho, eu não me esqueço. Olha aí. Eu faço dia 1º de junho. E aí eu comecei a trabalhar então com essa venda, né? Com atendimento de marcenaria. Cara, primeiro mês eu subi acho que uns R$ 15.000 da praça. Já foi um recorde. Segundo mês, Caraca. subi. Foi, cara. Foi cada vez subindo mais. Eu adorava atender as pessoas, que a gente tava falando antes, né? Sim. Eu chegava nas empresas, nos marceneiros e conseguia me adaptar a eles e entender a necessidade. Às vezes, os caras que estavam antes de mim, eles não conseguiam vender porque eles não tinham aquela escutativa. Uhum. Eles não entendiam a necessidade. Por exemplo, assim, cara, muito marceneiro não tem escritório. Eles não têm um lugar que eles vão sentar numa na mesa. produção, né, cara? Tu Cara, chega produção, lá. às vezes eles têm um bilhetinho anotado. Muita marcenaria é assim. São raras e são muito específicas que são, poxa, que tem todo um comercial, que tem uma administração, que tem uma pessoa pra comprar. A maioria não é, né? Uhum. Então eu comecei a entender esses caras. Eu falei, cara, eu sei que tu precisas de cotação, preciso. Então eu cheguei nesses caras, eu criei um método, falei, olha, manda assim pra mim, que eu já consigo te mandar de volta o orçamento e tal, e a gente já manda. A entrega era diária, então o volume de pedidos era muito grande. Então eu consegui entender cada necessidade de cada pessoa, comecei a criar métodos meus, assim, de conseguir agilizar esse atendimento do cliente, passar esse orçamento, e nisso eu aumentei a venda, cara. Foi. Tanto que chegou aí, cara, aquela dívida desapareceu. Eu paguei aquilo, dei entrada na minha casa, paguei um casamento, a minha esposa não trabalhava ainda, só estudava, a gente conseguiu pagar o casamento, lua de mel. Cara, assim, foi um ano, assim, que a gente casou em 2021, né? Uhum. Então, 2017, 2018, talvez eu trabalhei ali pra levantar isso e fui pagando as dívidas e tal, mas depois um ponto chegou a balança e começou a sobrar e, sabe, consegui conquistar as coisas, troquei de carro e tal. E foi essa loucura toda, né? Trabalhando, e ali eu aprendi muito da parte técnica do que eu trabalho hoje. Do MDF, do que é, da dobradiça, da corrediça. Cara, foi, assim, uma imersão monstruosa, assim, no que eu trabalho hoje. E, cara, eu continuava fazendo projeto depois do horário, quando sobrava tempo. Pessoas me chamavam, conheci mais marceneiros, que daí a gente entrava no assunto, olha, tu faz projeto? Eu falei, cara, eu faço. Então, eu fazia extras ali, então tinha essa pegada toda, né? E chegou um ponto, isso ali por 2020, que eu tava ganhando um bom salário como representante, e eu tava fazendo esse salário parecido com projetos depois do horário. Uhum. E daí eu pensei, cara, e se eu me dedicar de novo integralmente pra isso?
Só vai Pensei, multiplicar, né? imagina, se hoje eu trabalho 3 horinhas pra isso e eu ganho parecido com o que eu ganho aqui, Imagina se trabalha mais. imagina se eu dedicar umas 8 horas do dia, né? E claro, eu tinha acabado, por exemplo, assim, ó, eu ia casar em 2021, em janeiro. Então eu tinha a minha esposa, eu tinha um casamento, eu tinha uma casa agora, eu tinha outras responsabilidades. E eu tava super bem lá na empresa, voando lá com representação. Só que a vontade de trabalhar com projeto, que é uma coisa que eu me identifiquei e tal, aguçada ali, né, e tal. E aí eu fiz um projeto, assim. Na verdade, teve um start, teve uma empresa que me chamou, a Cris, muito querida, da Easy Imóveis, ela me chamou e falou: olha, a gente conversava muito assim, né? Ela falou: olha, cara, eu quero te dar, eu quero, né, eu quero que tu venha trabalhar comigo na parte de venda, comercial, eu gosto do teu jeito e tal, acho que tu tens capacidade. E ela me aguçou essa questão de sair da empresa, assim, né? Eu falei, cara, que legal. A gente sentou pra tomar um café umas 2, 3 vezes. Ela explicou o que era o que ela precisava, a necessidade dela. E aí ia pagar um fixo. É que era uma coisa, a mesma pegada que eu fazia lá no começo, de atender a parte comercial e de ser comissionado e tal. Só que ter essa liberdade, né, de tu trabalhar assim. Sim. E daí eu falei, cara, que legal. Mas ainda financeiramente não era o que eu precisava, né? Só que se eu tivesse mais uma empresa, 2 empresas, daí eu pensei, cara, financeiramente Vai dar um vai dar ponto de match. equilíbrio aí legal e ainda Eu vou poder sair e trabalhar de novo com o que eu gosto e tudo mais. top. Chamei aí a Cris me chamou, chamei uma outra empresa que é o Alexandre, que eu trabalho hoje, a Planilar. Uhum. Falei, cara, e aí? Vamos trabalhar junto? Posso fazer o comercial de vocês? E aí foi criando esse produto que eu tenho hoje no escritório, que depois eu vou explicar ali, né? Uhum. Mas e aí, posso fazer o comercial de vocês e tal? Vamos fazer um fixo aqui para as demandas, gasolina e tudo mais, e comissionado, e nanana. Deu match. Falei pros dois, e aí, uau, vou trabalhar com ele, vou trabalhar contigo, são 2 linhas de marcenaria totalmente diferentes, clientes jamais seriam os mesmos, né? Legal, deu boa. Falei, fechou. Então, larguei a empresa de representação, de novo com portas abertas, eu acho sempre acho, pensei nisso com a coisa mais importante. Entreguei a minha praça com a maior venda da história da loja, Cara, que com legal. 500 mil reais, 586 mil reais. De 85 para 500. É. Caraca, Aí, mano. claro, a empresa foi vendida, entrou, mas, cara, Sim. foi assim o auge, assim, sabe? Pô, mas 586 mil reais foi o auge da venda da história da loja, da praça, animal. entendeu? E aí caminhei com uma menina, né? Eles Tipo, mandaram passou de uma praça que ninguém queria pra algo que Pensa, cara. Foi uma loucura, tá? top. Aí, tanto que chegou um dia de comissionado, chegou no teto de salário, assim, que eles falaram, cara, a gente vai ter que botar um limite, porque, se tu continuar daqui, tu vai ganhar talvez mais que os donos da loja, então eles botaram o teto de 15 mil reais de salário. E eu falei, tá, fiquei triste, porque daí eles tamparam ali, porque, cara, quem é comissionado, tipo, um corretor de imóveis, pega um corretor de imóveis aí do litoral da vida que vende um apartamento de 5, 6 milhões, né? Uhum. Cara, se tu colocar um teto nesse cara, velho, e ele poder vender 10 apartamentos, ele vai vender 2, você vai broxar, entendeu? O vendedor, ele é muito motivado nessa questão de comissão, né? Então eles colocaram, tudo bem, era um bom salário, mas eles colocaram aquele teto, aquilo tipo, tá, então eu não posso alcançar o infinito e além, né? Eu tenho que ficar aqui e tal. Nada ruim, só... Tá aí, gente, ó, uma dica do nosso querido Paulo aqui pra você que tá com o teu negócio e você como desmotivar um bom vendedor, tá? Bote um teto aí, Teto gente, de por favor. comissão. Gente, saibam gerir bem o seu financeiro, o seu custo da sua empresa para você poder comissionar bem o seu vendedor. É verdade, quem sabe, trabalha com isso, sabe, né? E realmente. Nossa, cara. Enfim, mas era um bom salário, tava tudo certo. Só porque eles botaram aquele teto, eu falei, cara. Pô, mas dali pra frente já foi. Eu lembro, sabe lembra que eu trabalhei em 2017, que eu tava comentando ali, que eu trabalhei numa loja? Claro. E antes de eu ir nesse negócio, eu trabalhei numa loja, o salário não era suficiente. Quando eu saí, tu vê, é verdade, tô refletindo aqui, né? O cara me fez uma proposta pra não sair. Sempre fui um bom funcionário, eu acho, né? O cara falou, não, poxa, tu não quer ganhar 5 mil reais por mês, eu lembro que ele falou isso, né? Tu não quer ganhar 5 mil reais? Eu falei, não, mas eu falei pra ele assim, falei, cara, eu não quero ganhar 5, eu quero ganhar 100. Mas não nesse negócio de ganhar dinheiro. Eu falei, não, mas eu quero alcançar coisas grandes. Sempre falei pro meu pai, eu quero um dia, eu quero vender avião, pai. Quero vender, falava pra ele assim, pai, eu quero vender não pelo valor da venda, mas pela dificuldade da venda. Cara, um dia meu desafio. Meu desejo é vender um Boeing 747. Eu tenho vontade pra entender, imagina o desafio disso, cara. Da quantidade de responsabilidade que você tem, de conhecimento que você tem pra isso, né? Uhum. Porque a venda tem isso, e a minha área tem muito disso. De coisas muito específicas e muita responsabilidade. Por isso a gente abraça e tenta auxiliar o cliente.
Aí entreguei a praça lá, eles mandaram, eu caminhei 30 dias com uma pessoa, levei ela nos clientes, falei, ó, esse aqui é o cliente, tal. Passei a praça pela coisa mais redondinha, linda, assim, né? E fui pro meu escritório. Tanto que essa empresa, Caso Me Deve, ó, adoro vocês, tá? Top, Eu né? fiz as lojas deles. Eles abriram outras 3, 4 lojas e eles me chamaram pra fazer o projeto das lojas. Que show. E tão legal que foi as portas abertas, assim, né? Uhum. Enfim. Aí eu trabalhei um mês, cara, com essas 2 empresas, depois de sair ali, né? Com a Ex e com o Alexandre. Um mês. E já vi que não dava certo. Porque é uma demanda muito alta, é uma área muito específica. E é o jeito de trabalhar e tal, tu sabe, né? Então eu não consegui ficar com as 2, tive que escolher uma só. Escolhendo uma só, tinha aquela questão do financeiro, né? E, cara, tive que correr atrás. E, cara, foi uma benção, cara. Tudo certo. Sempre como eu me esforçava muito, alcancei o financeiro que eu precisava e tudo mais. Mas, enfim, ainda tava trabalhando nessa configuração meio incerta, não entender, ter o meu negócio, mas, assim, aquilo não tava bem construído, assim, sabe? Bem olhava, não conseguia entender o que era ainda aquele produto, né? E fui amadurecendo, fui trabalhando, e daí, dali em diante, isso foi em 2021, então, no final de 2020 para 2021. E dali, cara, foi a melhor, como eu tava falando pra ti antes, né, hoje talvez é a melhor fase financeira e comercial e profissional que eu tenho, né, que eu tô vivendo. Foi muito aprendizado, foi muito crescimento, também muita batida, mas já tava mais maduro, né. Sim. E uma coisa que eu tinha falado antes que era importante, né, aprendi, então, a gerenciar o meu dinheiro. Né, de viver com menos do que eu ganho, Boa. né? Onde começou a sobrar Muito dinheiro, eu comecei a importante. investir, então, em equipamento, comecei a ter uma reserva de emergência. Eu sempre tive uma crise assim, poxa, tu é empreendedor, mas, poxa, eu não tenho 13º, não tenho férias, não tenho nada. Não, peraí, tu Como é que pode faz? ter. Se tu se organizar financeiramente, tu guardar como se fosse o FGTS, é o que eu faço hoje. Exato. Então, eu consigo guardar hoje um dinheiro pra eu ter umas férias, consigo guardar um dinheiro pra, né? Por quê? Porque tu começa a aprender a gerenciar o teu negócio, né? Realmente, se Exatamente. tu ganhar todo o teu dinheiro, tu gastar todo o teu dinheiro, o teu negócio não vai durar muito tempo. É. E essa chave precisou virar pra mim, né? Sim. E nesse tempo todo virou. Então, hoje, depois de muito tempo, eu entendi que eu tenho um know-how na área de sob medida, Uhum. né? E eu, então, tenho um escritório, né? Abri um CNPJ com uma sócia, um escritório de arquitetura e interiores. Uhum. E esse é um produto que a gente vende dentro do nosso escritório, né? Um produto para marcenarias, que Legal. é a parte comercial, que é atender o cliente, é fazer parte de projeto. Como a gente falou, né? Nem toda marcenaria tem um comercial, são boas marcenarias, tem uma boa produção, porém não tem o comercial. Claro. Porque o dono de marcenaria, ele, cara, tem que fazer tudo, cara. Cortar, serrar, atender o cliente, é uma Medida, loucura. cara, Imagina. especificação. É uma coisa tão técnica. E não, cara, tu precisa ter setores, né? Só que é caro ter um setor de comercial dentro de uma marcenaria. É caro. Pessoas, aí tu gerenciar a pessoa, aí tu ter equipamento, aí fazer o orçamento. Então, eu olhei isso tudo e falei, cara, eu tenho o know-how pra ajudar nisso, então eu vou criar esse produto e identificar o meu cliente e oferecer um produto pra ele. Até Entendeu? porque o marceneiro, para fazer isso tudo que tu tá falando, ele vai ter que deixar de ser marceneiro e Exato. ele vai ter que virar um administrador de um negócio, né? E o segredo da marcenaria tá na produção. Então, se o cara sai dali e deixa aquilo para os funcionários, Ferrou. cara, muito provavelmente não vai pra frente. É, né? Entendeu? Tem que ter um olhar técnico. Então, Né? foi toda essa caminhada. Então, hoje eu tenho um negócio que é um dos produtos, vender, então esse é um produto extremamente diferente. Talvez nunca alguém vai chegar aqui e falar que tem um produto parecido, porque é uma coisa muito específica É que surgiu personalizado, né? dessa minha, toda a minha crescência na área e tal. E então esse é um produto dentro do escritório, então a gente trabalha hoje com projeto de arquitetônico, né, a parte de interiores e tudo mais, mas com um know-how enorme na parte de sob medida, que é dentro de um projeto de arquitetura de interiores, os móveis sob medida é uma parte cabeluda, assim, porque tu tem que ter muito conhecimento técnico para as coisas funcionarem, né, para serem executáveis, para uma coisa que seja duradoura. Então esse é um grande diferencial do escritório. A gente ter esse conhecimento da minha parte, né? E todo o restante. E é isso. Chegamos Pô, que nos legal. dias atuais. Pois é, Paulo, e era isso que a gente queria saber de ti agora. Antes de te fazer essa pergunta de como que tá o escritório, né, e é uma coisa recente aí que vocês estão colocando em prática, eu tô perguntando para todo mundo também como é que foi ali o período de pandemia, porque tu contou aí algumas coisinhas, né, e a gente pulou esse período. Como é que foi para vocês esse período, Paulo?
Cara, foi excelente, tá? É. Eu vi até no outro episódio que eu assisti, o Aham. cara falou, poxa, foi muito bom, vendemos imóveis. E ele Isso. comentou uma coisa que eu sempre falo. Na pandemia, as pessoas começaram a valorizar suas casas. E foi bem isso, é a fala que ele fez. É isso. Cara, na época nesse período de pandemia, tava tudo fechado, porém a gente nunca teve tanta demanda de projeto e de orçamento. Porque justamente as pessoas tinham dinheiro que iam viajar, trocar de carro, investir em alguma coisa. Estagnou tudo, né? Mas elas estavam em casa, elas começaram a usar a casa e falaram, cara, essa cozinha não é funcional. Cara, esse meu quarto não é funcional. Esse meu quarto tá muito apertado. Esse Preciso de um roupeiro home não office. funciona. Preciso. Nossa, isso foi o que eu mais Mais fiz, né? vendeu. Projeto de home office. Porque aí não surgia, não existia, né? Home office, né? É. Agora existe em todo É. lugar. Então a gente adaptou home office em tudo enquanto é lugar das casas, assim, né? Top. Então foi um período muito bom. Eu nunca parei de trabalhar na pandemia, foi uma época que a gente mais trabalhou. Tanto, uma parte foi no atendimento, lá naquela empresa que eu era representante, e a outra Aham. parte foi na parte de projeto, foi junto, assim, né? Bem nesse período, né, que você estava É. migrando ali. Exatamente. Mas, cara, foi assim, absurdamente de demanda, de projeto, de Que legal, cliente. cara. E eu tive. É engraçado, né? Não sei se tu é de Blumenau, né? Sim. Tu lembra que em 2008 teve enchente, deslizamento e Nossa, tal? Eu era foi uma pequenininho. das maiores aí dos últimos anos. Pois é. Eu tive clientes que ficaram muito ricos em 2008, que eles Uhum. tinham um metal de construção. Putz. Então, cara, uma coisa que eu observei no mercado é que essas coisas, essas calamidades, essas coisas globais, elas sempre vão prejudicar muito uma pessoa, mas também vão ajudar muito outros, né? Então sempre tem esse É a lado, cara. dualidade da vida, né? É. Daí, essa questão da pandemia, eu vi que, cara, o pessoal de corretor de imóveis de casa, parte de marcenaria, cara, bombou demais, entendeu? Foi uma bela de uma onda, assim. Né? O mercado, parte de loja, assim, pessoal, meu Deus, né? Muitas fecharam e tal, foi um período difícil. Pô, Mas pra nossa área, bombou, cara. foi demais. Foi Que incrível. legal. Legal. Pô, então vamos falar do projeto novo. Vamos. Como é que tá? Tá uma cidade, principalmente pra gente poder organizar nossa mente, né? É que a jogada também do escritório foi a Bruna, né? Minha sócia, entrou. Então a Bruna é arquiteta, que eu sou designer interiores. Então tem muita coisa que o que eu faço a gente sempre fez e tudo certo, a parte interna, né? Uhum. Quando a Bruna entrou na jogada, então que a gente hoje tem um CAL no escritório, né? O escritório então sempre já com o CAL. Então hoje a gente pode fazer reforma, alteração estrutural, a gente pode fazer arquitetônico. Então o CAL é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? O escritório tem, então a gente consegue abrir um leque, né? Que show. E engraçado que essas oportunidades que nós tínhamos antes de abrir o escritório com a Bruna, elas já eram de clientes que vinham de mim. Eram pessoas que, cara, eu gosto do seu trabalho, eu quero construir minha casa, eu quero que tu me atenda. Mas eu não tinha condições nenhuma de atender a pessoa. Porque eu sou design interiores, né? Não tem esse Justo. know-how, né? Então, mas, cara, começou a ser uma demanda tão grande disso, de pessoas querendo que eu fizesse coisas que não estavam no meu know-how. E eu falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade por uma coisa que, né, A às vezes. cabeça do vendedor ali, né? Já funcionando, né? Empreendedor, né, cara? Aham. Mas aí a Bruna, eu tinha trabalhado com a Bruna há um ano e meio, 2 anos atrás, assim, eu desenvolvi um projeto que ela fez para um cliente dela, e a Uhum. gente gostou muito de trabalhar junto, a forma, né, ela tinha a pegada dela da parte técnica e tal, bem bacana, me apresentado, a gente teve um bom contato, assim, e sempre ficou aquele contato, assim, né, e eu lembrava dela, eu gostei da profissional que ela é e tal, e depois quando veio essas demandas de algo de arquitetura, eu pensei em propor pra ela assim, Bruna, eu tô com uma demanda grande de arquitetura aqui e eu não posso fazer, né? Mas eu acho que a gente pode fazer juntos. Falei pra ela, né? Claro. Atender juntos e tal. Falei, o que tu acha? E ela trabalhando numa loja, né? Numa empresa bem na Pormad. E ela falou, legal. Falei, tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos fechar esses projetos, vamos sentar juntos, vamos orçar isso, essa demanda. Vamos ver como Vamos funciona. propor pro pessoal, fechando, vamos fazer isso depois do horário. Né, você vai fazendo como você pode e a gente vai vendo como é que vai ser. E ela falou, beleza, vambora. Fechamos o primeiro projeto. E legal, começamos. E nisso veio o segundo e o terceiro, cara. De proposta Assim, na um em cima- mesma pegada. Nossa. E daí eu falei, Bruno, e aí, cara, 3 projetos grandes? Tipo Agora assim, não pra um dá pra ser escritório de qualquer jeito, início, né? Aham. não tem como negar um negócio desse, né? E eu falei, cara, talvez se a gente fechar esses caras, você vai ter que sair da sua empresa e vamos ter que abrir o negócio, se abraçar e chorar junto, né? Ela falou, beleza, cara, vamos lá. Cara, a gente propôs, fechamos os 3 negócios. E aí eu propus pra ela, falei, Bruno, sai da tua empresa que tá trabalhando Vem. aí, vamos Foi. fechar o negócio.
E a tua experiência, né? A tua experiência de tudo que tu passou, né? Que te mostrou que, cara, aposta, que dá É, certo, né? é. Conseguisse falar com ela com propriedade, né? E esse era o medo dela, porque ela estava há muito tempo já trabalhando numa empresa, a estabilidade Sim, financeira e sim. tal. E daí eu falei, cara, eu entendo isso, falei pra ela assim, mas, cara, Indo bem. ali tu vai ter o limite ali. Tu vai crescer até ali onde tu Exato. tá, talvez um pouquinho Exato. mais em uma empresa grande. É ali. E sozinha não. Sozinha, tudo que tu tem, de teu desejo do teu coração, de voar, de fazer um negócio bem feito e tal, para te mostrar pro cliente e ser indicado e tal, cara, é oportunidade. Tu vai botar em prática. E nós dois temos essa pegada, assim, de querer fazer um bom serviço, um bom atendimento, que é o nosso diferencial, Top. né? Uma de mostrar confiança pro cliente do que a gente tem para oferecer e do que a gente consegue. Tu tá no ponto A, tu quer chegar no ponto B. A gente consegue tranquilamente conduzir nessa jornada com conhecimento técnico, né? Com confiança e tudo mais. Então a gente passa isso pro cliente, né? Então, muito legal. Né? Eu chamei ela, tanto que eu fiz uma proposta pra ela. Falei, Bruna, quanto é que você tá ganhando aí? Daí ela falou, X, tal. Eu falei, beleza, ó, eu vou te garantir esse salário durante 3 meses. Falei pra ela, pode vir que eu vou te garantir durante 3 meses, tuas contas vão estar pagas com esse valor, Cara, que porque eu legal. sabia que ela ia se pagar. Claro, eu fiz uma aposta perigosa, né, que eu talvez tirasse do caixa da empresa, né, da minha Sim, empresa. sim, sim. Mas eu sabia que ela ia se pagar. E dito e feito, cara, ela saiu, aí o primeiro mês foi, que a gente fechou um projeto, fechamos outro, que a gente só fechamos por causa dela, né? Uhum. E, cara, os 3 meses ela se pagou, né? Claro, eu paguei, mas ela se pagou sozinha. Sim. E dali em Ela diante a gente enxergou foi, também, né? cara. Foi muito legal. Assim. Mas realmente, tava pensando agora, né? É Mas como é importante, cara. confiança Aham. de tudo que foi passado pra poder fazer uma coisa dessa, né? Ah, experiência e tudo, né, Paulo? Pô, que legal, cara. Ô, Paulo, e deixa eu te falar, cara, as pessoas agora, pô, tu tá contando aí do projeto, né? Como é que faz pra encontrar vocês? Como é que funciona isso aí? Pois é, a gente tá finalizando agora a parte de identidade visual, né? Aham. E a gente vai abrir, a gente já reservou o arroba do notos.arc no Instagram. E assim que tiver prontinho, a gente vai começar a divulgar, né? Postar e tudo mais. Mas tem o meu Instagram aqui também profissional, que é o Paulo Selbert. E tem bastante coisa bacana ali também. Eu posto bastante stories ali das nossas obras diárias, né? Mas quando tiver o Notus ali, o escritório agora oficial, a gente vai começar a postar bastante coisa de obras. A gente tem muita demanda de identidade visual pronta, já pronta pra postar, Que assim, show. né? A gente vai compartilhar aqui também. Legal. Vai ser bem bacana. Tem o Instagram, né? O Paulo Selbert, @PauloSelbert. Tem meu WhatsApp também, que é 479-8860-7709. Top. Tá? Se você quiser um atendimento personalizado, com muito humano e escutativa, tá pro teu problema, conta com a gente, com certeza vai ser o melhor. Essa jornada, tudo que a gente tá contando aqui é pra justamente... Hoje, o mais beneficiado de tudo também é o cliente, né? Total. Porque a gente teve tanta experiência, tanta coisa pra chegar aqui agora e poder atender o cliente da melhor maneira, né? É, né? É. E tu não, eu sempre falo, né, cara, tu não tá pronto pra aquilo que tu deseja sem passar, né, por algumas coisas. Aí a gente só entende depois que passa, né? Precisa, né? Precisa. Acho que é muito importante passar por isso. Isso mesmo. Não, e agora, lembrando um pouquinho do que tu falou, né? Olha como é que é essa questão, né, cara? Como é linda essa questão da fé mesmo. Pô, o start disso tudo tava no teu desejo lá atrás, né, cara? Sem ele, não tava aqui, né? É bem isso aí. Eu falei um pouco de Deus nesse processo todo, né? É. Mas eu tava até contando essa história agora, né, pessoal? Tava contando pro Lucas agora. Essa semana agora eu derrubei um copão de café com açúcar e leite em cima do meu teclado, né? Cara, e quem sabe, provavelmente ele era pra ter queimado o PC, né? Só ia compartilhar as coisas legais que tem a ver com a fé. Quando eu entreguei esse computador lá no pessoal da loja pra arrumar, da assistência técnica, o cara claramente viu assim meu rosto assim, falei, cara, fiquei muito chateado. Então, PC caro e tudo, né? Fiquei muito chateado. Mas a primeira coisa que eu fiz, eu entreguei o PC, ele falou, cara, a gente tem 3 dias úteis, uma porrada de coisa pra entregar. Pô, a gente tem 3 dias úteis pra olhar o Note. Eu falei, cara, tá bom, vai. E aí eu fui pro carro e olhei a Deus, cara. Falei assim, ó, tá aí, agora eu não tenho mais o que fazer, o impossível tá contigo, né? Se o senhor quiser que dê pra consertar esse notebook, amém, senão, paciência, me comprar outro e tal. E eu tava em casa, daí no outro dia, isso foi na quinta-feira, e na sexta-feira eu tava em casa de manhã, e eu pensei, cara, eu vou começar a olhar outros notebooks, né? Porque aparentemente tá todo mundo falando que vai estragar, que não vai ter recuperação e tal. Então já é bom estar preparado, né? E daí na hora eu pensei, cara, o Espírito Santo fala assim, né? Olha, tu não pediu pra Deus cuidar? Então confia, Não te cara. mete, né? Descansa, cara. Descansa, velho. Solta, né? Solta a Relaxa. verdade. Então, cara, tu acredita que daí... Aí isso foi de manhã cedo, sei lá, 8 da manhã.
Eu pensei, cara, é verdade, até compartilhei com a minha esposa e tal, eu falei: "Ah, não vou deixar quieto, né, se eu orei pra Deus cuidar, Deus com certeza vai fazer o melhor, né". E a início, cara, eu estava passando por aí, eu estava em uma loja, ver uns pisos pra um cliente, e eu passei na loja e falei: "E aí, cara, como é que tá o Note? Alguma coisa e tal, alguma novidade?". E o cara assim: "Não, cara, por enquanto é aquilo que eu te passei, eles estão olhando e tudo mais". Daí o cara falou assim: "Mas tu quer aproveitar e eu já orçar alguns Notes pra ti? Já orça e tal, já dá uma olhada, porque caso não der", eu falei aí eu testemunho pra ele assim, falei: "Olha, cara, eu acredito muito em Deus e naquele dia que eu deixei o Note aqui, eu saí, fui pro carro, orei pra Deus e entreguei a situação pra Deus. Então enquanto tu não me der uma negativa do Note, que não tem jeito, tá todo estragado, não Não tem o que quero nem fazer, ver o novo, né? não quero, não orça nada, cara, vou entregar pra Deus". E fiquei. E, cara, 4 horas da tarde na sexta, ele falou: "Vem buscar tua noite, tá pronto". Aí, cara, que é um Meu, que note cara, eu falei: alívio. "Sim, um alívio, cara". E pra quem sabe desse tipo de coisa, tecnologia aí, e aí só compartilhando da fé, né, a fé Sim, sim, sempre caminhou sim. comigo desde o Que início, né. legal. Ah, nada do que eu falei aqui é pra minha honra e pra minha glória, porque eu consigo, porque não, cara, Deus esteve comigo o tempo todo, todas as coisas. A minha esposa foi uma divisão de águas, assim, na minha vida, sabe? Legal. Da maturidade, trazer isso tudo foi junto com Deus, né? O momento que eu realmente conheci a Deus de verdade, né? Então Sim. tem tudo a ver, assim, sabe? Essa guinada na minha vida profissional, essa maturidade que eu conquistei nesse tempo, né, todo, foi por causa que Deus abriu portas e Deus fechou outras portas também, e eu comecei a olhar as coisas diferencial. Isso é uma coisa que eu queria comentar também. Eu sempre converso com alguns colegas da área, é muito normal quando a gente trabalha com comércio comercial, assim, tal, tu ires, dependendo, ainda mais quando tu tá numa fase ruim de venda, Uhum. tu ir para um cliente visando a venda. O fechamento e tal. Qual que é o lead desse negócio, tal, sei lá, o valor desse negócio, essa venda. E isso é uma coisa que Deus sempre preservou em mim, de olhar para o cliente como um ser humano que precisa de algo que eu posso Atenção. oferecer, e não Uhum. olhar como ele com um cifrão, Sim, sabe? Olhar ele como uma boa. pessoa, de olhar ele como uma coisa, né, como realmente alguém que eu possa, inclusive, ajudar ele de alguma maneira, né? Uhum, uhum. Então, isso é uma diferença muito grande que a gente estava falando antes de uma empresa que é meu concorrente. Ele chega lá no cliente, muitas vezes ele quer te ver como cifrão, ou ele quer vender mais do produto dele, né? E o meu diferencial, às vezes, não, cara, às vezes eu entender a tua necessidade, e às vezes eu nem vou conseguir Sim. te ajudar, mas eu preciso pelo menos te ouvir e te entender, e às vezes eu vou, pelo know-how, vou conseguir talvez até te indicar uma coisa melhor, que não sou eu, que é um Uhum, outro profissional, uhum, que é um uhum. outro material, entendeu? Então é como é importante tu não olhar o cara como pro cifrão. Não Uhum. olhar a pessoa como cifrão, e sim olhar como ser Pra cima humano que precisa de verdadeiro. ajuda e te oferecer o teu melhor pra isso, né? Top, top, top. Pô, muito legal. Paulo, muito bom ouvir isso aí, cara, sabe? Legal. É um negócio legal que mexe com a gente e aposto que vai mexer com quem tá nos assistindo também. E agora eu queria aproveitar, cara, para te fazer uma pergunta que a gente está fazendo para todos os nossos entrevistados, Que medo. que é o momento para você deixar aqui um conselho Ah, para legal. quem está começando ou quem iniciou. E assim, cara, aquela coisa que talvez se tu tivesse ouvido lá no início, teria feito diferença. Então, deixa a palavra contigo. Tá, legal. Eu acho que essa questão que eu falei por último, né, de não olhar o cliente como cifrão, mas principalmente eu acho que é a escuta ativa. E isso serve pra tudo na vida da gente, né, de Total. tu ouvir e não querer sempre falar, né. Isso tem a ver com o teu jeito, tem a ver com o teu ego, tem a ver com o teu orgulho, muita coisa no teu coração que tu precisas, controlar, tu precisas entender, tu precisas, ter isso alinhado na tua vida para te conseguir ouvir o teu cliente, né? Cara, em qualquer área tu quer vender, tu precisa ter uma escutativa, né? Eu penso assim, a minha esposa trabalha na área da saúde. Eu penso, cara, um médico que tem um consultório, eu sei que hoje talvez para a área deles talvez nem é tão fácil porque as pessoas precisam de saúde, né? Mas se tu entender o que a pessoa precisa, tu vai ter que parar para ouvir, né? E muitas vezes soluciona, né? Nossa área criativa é muito assim, mas tu tem que ter escutativa, né, para entender o que o teu cliente precisa, se colocar no lugar, pensar um pouquinho, né? E muitas vezes também tu ouvir pessoas da área já mais velhas, que a gente tem, e principalmente eu digo pra minha idade, né? Eu sou novo, a minha geração tem esse negócio de querer saber tudo, de querer se impor com tudo, parece que a nossa geração é estrelinha, não é, né? Tem que ouvir, parar, ser humilde, colocar no lugar, falar.
por isso que são 2 ouvidos e uma boca, né. Ouvir mais, falar menos, que é uma grande dificuldade pra mim. Mas eu acho que um segredo que seria muito legal seria isso, escutativa. Que legal. Escutar bem o cliente, Faz ouvir mais e falar menos, muito sentido. sabe. E o cliente sabendo que tem alguém ali ouvindo ele, a necessidade, a dor dele, cara, já é um diferencial enorme. É, né? Muito legal. Então tá, legal, bela dica, tá? Aposto aí que a turma vai tirar um bom proveito disso aí. E agora eu te deixo um espaço para as palavras finais. Cara, só agradecer esse tempo, agradecer a oportunidade, que eu estava falando, né, pro Lucas antes, me acha um cara que não, né, nem poderia estar aqui, mas que legal estar Que aqui, isso, imagina mano. que alegria poder estar compartilhando um pouco da minha história. É bom demais, né? Deixa um abraço pra ti, cara, desejo que esse Obrigado, negócio Paulo. voe, a o objetivo, né, o objetivo do Motiva Cash é muito legal, né, a Obrigado, gente estava cara. falando antes ali, é muito bacana que as pessoas possam crescer e que isso engaje de um jeito, Reverbera aí, né? bem legal, tá, e que a repercussão disso seja tudo muito muito bom, principalmente pra cá, né, nossa Pô, região, toda a ideia que tu comentou antes pra mim é muito legal, e realmente desejo muito sucesso, e que venham pessoas assim que tragam, realmente luz, visão para as pessoas que estão ouvindo, né. pô, muito Para que seja bom. uma coisa bacana, realmente faça sentido e tudo isso, tá Legal. bom? Pô, Paulo, muito obrigado. Eu que te agradeço pelo teu tempo. Obrigado por estar aqui com a gente. É muito bom, cara. A gente ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz de ter te encontrado, tá? A É, gente teve legal. uma experiência muito bacana quando trabalhou contigo. Pô, gente, vocês não fazem ideia do que esse rapaz aqui, o atendimento dele é diferenciado. Legal. Cara, brigadão por estar com a gente, tá? Um Valeu. abraço, então. Valeu. Gente, até o próximo episódio.